Olá, meus filhos e minhas filhas, e quem estiver assistindo esse vídeo. Hoje eu irei falar sobre a primeira e a segunda morte. É um tema pesado, é um tema chocante, mas que também é muito importante. Que você possa prestar atenção e aprender aquilo que eu vou dizer nesse vídeo. Primeiro eu vou começar falando sobre Satanás. Satanás, ele era um anjo que acabou se rebelando contra Deus, e nisso ele acabou levando consigo um terço dos anjos do céu, que hoje se tornaram demônios, e deu início à rebelião no céu, e ele acabou expulso. Só que por eles ter feito isso e tudo que eles estão fazendo hoje, eles têm um castigo que deu o juízo de Deus sobre os demônios. E isso é conhecido como a segunda morte. O julgamento de Deus sobre os demônios é a segunda morte. Porque eles se rebelaram contra Deus. Destroem a natureza de Deus. Os filhos querem destruir os filhos de Deus. Mas por eles ter se rebelado contra o Senhor, por ter achado como Deus, eles serão punidos. Existe um julgamento de Deus sobre Satanás, sobre os demônios. E os demônios sabem disso. Quer ver uma coisa? Mateus 8, 28 e 29. Fala sobre os demoniados gadarenos. São pessoas que tinham legiões terríveis. Demônios terríveis. Eu vou ler o 28, 29 e 30. E, tendo chegado a outra banda, a província dos gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindos dos sepulcros. Tão ferozes eram, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eles que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Aqui os demoniados gadarenos não sabiam. Os demônios estavam nesses homens. Vieste nos atormentar antes do tempo? O que quer dizer isso? O julgamento de Deus sobre o diabo, que é conhecido como a segunda morte. Aí você me pergunta, mas Satanás ele se encontrou com Jesus Cristo também. Satanás não sabia que... Satanás não sabe desse julgamento? Ele sabe, mas ele é orgulhoso. Por ele ser mais poderoso que os demônios que estavam nos endemoniados gadarenos, ele acabou não dizendo que se Jesus veio antes do tempo. Mas ele sabe disso. Porque se os demônios gadarenos, se eu não me engano, foram eles que falaram para Jesus que tinha legião. Uma legião tem entre cerca, mais ou menos, de 600 a 6 mil demônios. Se aqueles demônios de hierarquia mais baixa sabem que existe um julgamento de Deus sobre eles, quem dirá Satanás, que provocou isso, que é o líder dos demônios no inferno e no mundo espiritual. Então entenda, o julgamento de Deus sobre os demônios é conhecido como a segunda morte. O que os demônios fazem? Eles sabem que o tempo deles está próximo, que o julgamento de Deus está próximo. Eles querem levar o máximo de pessoas junto deles. E eles trabalham para que você nunca tenha acesso a Deus, para que você nunca tenha o conhecimento de Deus, para que você nunca seja amigo de Deus. Na própria Bíblia, se você reparar, Adão, ele era amigo de Deus. E por que ele foi expulso do Éden? Quem foi o grande colaborador para acabar com a comunhão dele e Adão, entre Adão e Deus? Quem foi? Satanás. Assim como ele faz com Adão, colocando um sentimento de falsa liberdade,
E ele coloca a mesma coisa e muitos outros artifícios para que a gente nunca seja amigo de Deus. Eu vou te contar uma coisa. O Espírito Santo, que também é Jesus Cristo, ele morreu na cruz e ele perdoa todos os pecados. Mas só tem um pecado que não tem perdão. Alguns dizem que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas até a blasfêmia ele perdoa. O único pecado que não tem perdão é a guerra contra o Espírito. Nos originais bíblicos que me ensinaram, a palavra blasfêmia ela não existe nos originais. O mais parecido é guerra. O certo é guerra. Então, se você morrer negando o Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo quer você, esse é teu amigo, quer o Senhor Jesus quer que esse teu amigo que tem comunhão contigo que você não quer e morre negando isso, não tem mais perdão. Gênesis 6:3 resume isso. Eu vou ler para vocês. Meu pastor diz que a Bíblia a gente entende nas entrelinhas. E tem coisa que a gente lê que a gente não entende. Ou acha que ela foi para um fim específico. Mas se você entender nas entrelinhas, olha só. Gênesis 6:3. Ele vai confirmar aquilo que eu estou dizendo para você sobre o Espírito Santo. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Esse contenderá é guerra, fazer guerra. Não contenderá o meu espírito para sempre, ou seja, o Espírito Santo não vai fazer guerra com você para sempre. Por quê? Porque não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. O Espírito Santo ele vai fazer guerra com você. Ele quer você, quer ser teu amigo. Ele vai usar artifícios, pode ser até esse como esse vídeo aqui, para demonstrar que ele quer você. E você vai negando ele. Ele vai fazer guerra com você até você morrer. Por isso que diz aqui, ele não vai contender o espírito, não condenará o meu espírito para sempre com o homem, porque ele é carne, porque uma hora o homem vai morrer. Mas enquanto o homem estiver vivo, ele vai usar de todos os artifícios para ser teu amigo, para ser teu companheiro mais íntimo. Assim como Adão falava com Deus, e os demônios fizeram isso, acabaram com a comunhão dele com Deus, é isso que eles estão fazendo com a gente, com o mundo. Eles trabalham nisso, para que você nunca seja amigo de Deus, para que você nunca possa ter comunhão com Deus. É isso que eles fazem. Aí você me pergunta, e quem morre negando o Espírito, vai para o inferno? Vai. O que é o inferno? O inferno, ele é o lugar que Deus preparou para Satanás e os seus demônios, depois da rebelião. E lá eles estão. E alguns demônios, não estão todos lá. Existem demônios que estão no segundo céu, que são as hostes espirituais da maldade. Mas eu não vou falar sobre isso nesse vídeo. Eu vou falar só sobre os demônios que estão no inferno. Então, lá não tem só demônios, lá tem almas também. Os demônios, eles trabalham assim. Primeiro, eles enganam você, para que você morra negando o Espírito, para que você nunca seja amigo de Deus. E se depois esses mesmos demônios que passaram a tua vida todinha colocando artifício para que você nunca seja amigo de Deus, eles te torturam no inferno. O inferno, ele é conhecido como a primeira morte. Entendeu? Então sabemos que a segunda morte é o julgamento de Deus sobre os demônios, que ainda não aconteceu, mas vai acontecer. E a primeira morte é o inferno, conhecido como morte ou primeira morte. Por isso que a Bíblia fala, você já deve ter lido isso, porque o salário do pecado é a morte. Ali não está falando de morte física, ali está falando do inferno. O salário do pecado é a morte. O pagamento para o teu pecado, você ter negado o Espírito, é a morte, é o inferno. Então, o que sabemos, já sei que
a primeira morte é o inferno. Que os demônios eles trabalham para que eu nunca possa ter conhecimento de Deus. Mas a Bíblia fala o que é a segunda morte? Fala. Existem textos, assim, posso dizer terríveis, falando sobre esse julgamento. Ele é conhecido como Lago de Fogo e Enxofre. Os demônios serão jogados naquele lago de fogo e enxofre para sempre. E vai ser por toda a eternidade. Os primeiros a ser lançados lá, primeiro vai ser a besta e o falso profeta, mas também não vou falar sobre escatologia hoje, não vou falar sobre Apocalipse hoje. Mas eles serão os primeiros a ser lançados. E depois Satanás, os demônios do inferno e todos aqueles que negaram o Espírito Santo, que negaram Jesus Cristo, que o Espírito ficou a vida toda dizendo para eles, para vocês, até você que está assistindo esse vídeo, o Espírito Santo te quer. Ele vai passar a vida toda querendo ser teu amigo, querendo algo com você. Mas se você acabar negando ele por toda a sua vida e morrer, você será um forte candidato. Aliás, eu posso dizer com 100% de certeza, porque está escrito na palavra, está escrito na Bíblia, e é mandamento de Deus. Você vai acabar caindo na primeira morte. E o pior, também na segunda. Porque todas as pessoas que foram para o inferno, para a primeira morte, serão torturadas junto com Satanás na segunda morte, que é o lago de fogo e enxofre. Eu vou ler aqui um texto em Apocalipse. Apocalipse está no finalzinho da Bíblia. Capítulo 20, o 11 até o 15. Preste atenção. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados do lago de fogo. Essa é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então todos aqueles que estão no inferno, hoje estão lá, que um dia tiveram a oportunidade, o Espírito Santo ficou a vida toda martelando eles, para eles serem amigos deles, para eles se arrependerem dos seus pecados, porque eles têm um amigo no céu, têm um amigo na terra, que só quer o bem deles, quer conversar com eles, quer ser como um pai. E eles negaram. Como até você está negando hoje. O Espírito Santo quer ser teu amigo. Então, todos aqueles que morrerem sem Cristo, que morrerem sem ser amigo do Espírito, eles vão acabar sofrendo as duas mortes. Tanto a primeira morte, que é o inferno, ser torturado pelos demônios até o dia do juízo final, e depois a segunda morte, ser lançado num lago de fogo junto com Satanás e seus demônios. E eles estão aí, eles estão trabalhando para que você nunca tenha conhecimento de Deus, e te coloca uma falsa liberdade. Mas no final disso, tanto Satanás como as pessoas que estão no inferno sendo torturadas por eles serão lançados juntos no lago de fogo e enxofre, e arderão por toda a eternidade, e não terá repouso nem de dia nem de noite. Existe muito texto na Bíblia que fala sobre isso, mas eu não vou ler esses textos hoje não, porque eu nem procurei ainda, mas eu já li. Existem. Então, meus amados, entrega a sua vida a Cristo. Entrega a sua vida a Cristo. Porque o Espírito Santo, ele não quer ver você caindo naquele lago. Porque o julgamento não foi para você, foi para o diabo. Não caia nas armadilhas do diabo. Então é algo chocante. Imagina, se tem dia nem de noite, por toda a eternidade, queimando no lago de fogo.
com dores terríveis por toda a eternidade. Então, amados, é algo chocante, mas eu espero que você tome essa decisão. Após ver esse vídeo, que você tenha consciência de ser amigo do Espírito, de buscar o Deus como você nunca buscou e de aceitar o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador, porque você precisa ter seu nome também escrito no livro da vida. E só tem o nome escrito no livro da vida aqueles que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então que você tome essa decisão. Eu encerro esse vídeo aqui, em nome de Jesus.